Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18. Nós vamos fazer uma leitura inicial aqui, que é o texto que também é o nosso primeiro texto ali do boletim, o texto lá de cima, dos versículos 15 ao 17. Mateus capítulo 18, dos versículos 15 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Nos traz espírito de revelação, de sabedoria na pessoa de Jesus Cristo. Ilumina o texto sagrado e nos dê entendimento, Senhor, para o nosso consolo, para a nossa exortação, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, recentemente até alguns irmãos estão participando também, a gente está participando de um curso de aconselhamento bíblico. O nosso professor lá, o Jairo, ele deu um exemplo muito interessante. Ele contou uma história que eu achei interessante. Ele disse que ele sempre teve o costume, quando ele ia viajar, quando ele estava dirigindo na estrada, de dar um sinal de luz para avisar o motorista que estava vindo rápido atrás dele, ou na pista do lado, mas na parte de trás, que tem radar. Então ele avisava o cara na parceria, entendeu? Vou dar um toque para o cara saber que tem radar para ele não ser multado. Até o dia que ele estava viajando com o irmão estava no banco do carona, e o irmão exortou o Jairo, falou: Jairo, isso que você faz está errado. Você está impedindo que a pessoa aprenda com o erro dela. Você não pode fazer o imprudente não tomar a consequência da sua desobediência. E aí o Jairo, naquele dia, ele entendeu algo, porque ele sempre achou que ele estava fazendo um grande favor para a pessoa, que ele estava amando a pessoa fazendo isso. Mas na verdade ele não estava. A pessoa ela precisa receber a consequência da sua desobediência. É isso que o rebelde, o imprudente precisa receber para que ele aprenda, para que ele seja restaurado, para que ele aprenda com seus erros. E essa consequência dos seus erros, ela é essencial para o aprendizado. E aí o Jairo entendeu isso, que por culpa dele, ele estava privando a pessoa desse aprendizado. E quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para o jeito que está o mundo hoje, a gente vê uma distorção do que é o amor. O amor é você privar o imprudente das consequências dos seus atos, é você passar a mão na cabeça para tudo, você passar um pano para tudo, você deixar para lá, mas segundo as Escrituras isso não é amor. Como nós vimos aqui na série de sermões sobre o amor aos inimigos, no Sermão do Monte, sobre o sermão de Jesus sobre o julgamento também no Sermão do Monte, e se Deus permitir hoje, nós avançaremos nesse ensino de Jesus também, em Mateus capítulo 18, sobre a disciplina bíblica. E esse assunto é um assunto que muitas vezes é indigesto, é um assunto que nós evitamos, mas está na palavra de Deus, foi ensinado por Jesus, e esse assunto hoje é um assunto de família. É um assunto para os de dentro. E quando eu falo os de dentro, eu não estou falando dos de dentro da primeira igreja batista em Londrina, mas todos aqueles que foram regenerados pelo Senhor. Todos aqueles que fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo, em todos os locais da terra. Mas é claro que é uma palavra também para aqueles que precisam nascer de novo e precisam ouvir a palavra da cruz. E então eu creio que é um ensino de Jesus, um ensino para o nosso amadurecimento. Vamos ler ali no boletim. A disciplina é um padrão do próprio Deus para tratar com seus filhos. Assim como o Pai Celestial nos disciplina com amor, visando nossa santificação, Ele espera que o corpo de Cristo, a igreja, também exerça a disciplina com o mesmo coração, não para humilhar ou condenar, mas para ganhar, restaurar e formar Cristo nos seus. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes de a gente entrar no processo de disciplina bíblica, Deus nos disciplina. Esse é o padrão dele.
E é por isso que ele coloca esse padrão para nós. Deus, ele nos disciplina. Isso é um ato de amor, é um ato de graça, um ato de misericórdia do nosso Deus. É um ato também de conforto e de consolo. Porque o conforto, como hoje é falado, não é você deixar a pessoa confortável, não é isso. O conforto bíblico é o Senhor nos restaurar de nossos pecados, do nosso caminho errado. Isso nos traz conforto, alegria, bênção e consolo. Então, Deus aqui, ele nos acolhe na nossa disciplina. Quando o Senhor, de forma amorosa, nos disciplina, está nos acolhendo. Não esse acolhimento que o mundo diz: olha, você não acolheu a pessoa. Não é esse acolhimento distorcido, mas um acolhimento divino. Quando você corrige um filho em amor, quando você corrige um irmão em amor, você está acolhendo aquela pessoa porque você a ama muito e você não quer que ela vá para uma direção errada. Qual que é o nosso conceito de graça e de misericórdia? Será que é deixar para lá? É não ajudar aquele que precisa ser ajudado? Não corrigir aquele que precisa ser corrigido? Será que é abraçar a injustiça? E muitas vezes o nosso conceito de graça e o nosso conceito de misericórdia, ele está distorcido. E muitas vezes o nosso conceito de graça e o nosso conceito de misericórdia, ele distorce o nosso conceito do Evangelho. Porque a palavra diz claramente que nós somos salvos por graça, e somente por graça. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que o pecado foi punido em Cristo. O Pai deveria exercer a sua justiça e assim Ele o fez. Então a graça de Deus foi derramada naquela cruz, quando Ele puniu o nosso pecado em Jesus. Então, quando nós olhamos para a graça e para a misericórdia de Deus, nós olhamos esse conceito maravilhoso, que é a justiça de Deus. O nosso velho homem, ele teve que morrer juntamente com Cristo. E na ressurreição, o Senhor nos deu uma nova vida. Então, a graça de Deus, ela não foi meramente nos perdoar e deixar para lá e apagar tudo. Não, Ele teve que sacrificar o seu próprio Filho em nosso favor. Só Jesus poderia pagar o preço da nossa redenção, e assim Ele o fez, de forma sacrificial, com amor sacrificial. Então não é uma graça que simplesmente joga os nossos pecados para debaixo do tapete. Cristo teve que ser esmagado naquela cruz, para que a graça de Deus fosse de fato estabelecida e revelada a nós. Então essa é a graça maravilhosa de Deus, essa é a misericórdia de Deus, Ele tendo que entregar o seu Filho por todo aquele que crê. E quando nós olhamos, eu só vou citar lá para o texto em Tessalonicenses capítulo 5, fala: admoeste os insubmissos, mas seja longânimo para com todos. O Senhor Jesus foi esmagado naquela cruz pelo Pai, pelos nossos pecados. Mas nós vemos aqui a longanimidade do Senhor para com todo aquele que crê. É o amor de Deus, é a graça de Deus e é o consolo de Deus. Vamos continuar o nosso boletim? A disciplina bíblica é, portanto, uma expressão da graça, um cuidado de Deus para que não sejamos entregues a nós mesmos. É como um pastor que, ao ver uma ovelha ferida ou desgarrada, não vira o rosto, mas vai ao encontro dela com firmeza e compaixão, tratando suas feridas, ainda que isso envolva dor. A verdadeira disciplina chama para perto, com lágrimas nos olhos e esperança no coração, porque Deus não nos corrige para a perdição, mas para a salvação. Vamos ler agora um texto. Eu vou fazer a leitura de Hebreus capítulo 12, dos versículos 5 ao 10. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A palavra de Deus, ela é muito confrontadora, mas ela é também muito misericordiosa, consoladora e graciosa. Muitas vezes nós somos tratados pelos irmãos ou diretamente pelo Senhor, e no final nós damos graças ao Senhor pelo consolo, pela situação, porque ali nós somos confortados. Quantas vezes isso aconteceu comigo, irmãos? Uma situação onde eu estava errado, eu estava em pecado, não estava enxergando, algum irmão me confrontou em amor, e no final do processo eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, obrigado pelo teu consolo, pela tua disciplina e pela tua graça. E quantas vezes isso não acontece também diretamente com o Senhor, porque muitas vezes quando nós caímos, diretamente o Senhor já nos leva ao arrependimento e Ele nos consola, e nós vamos para o trono de graça, nós corremos para a obra perfeita de Jesus, e ali nós encontramos misericórdia, graça, consolo e amor. Porque o peso, o rancor é você carregar pecado, é você carregar angústia, algo que não foi tratado, rancor no coração. Agora, quando você é corrigido, restaurado, isso é um alívio para nós. A disciplina é graça de Deus e é o trabalhar da cruz de Jesus Cristo. Deus disciplina porque nos ama, porque é gracioso, porque é misericordioso e porque nos quer santos. E quem ama, corrige. A disciplina é para o nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vamos continuar aqui no boletim? Vivemos em uma cultura que valoriza a tolerância a qualquer custo, onde corrigir alguém é olhado como ódio e confrontar o erro é considerado falta de amor. Em tempos em que a correção é vista como ofensiva e o pecado é relativizado, o ensino de Jesus sobre a disciplina eclesiástica brilha com rara clareza e coragem. E Mateus 18, dos versículos 15 ao 17, não é apenas um manual prático, mas um chamado à fidelidade e ao amor genuíno no seio da igreja. A disciplina bíblica e amorosa não é um ato de ira e muito menos um tribunal de condenação, mas é um hospital de renovação. A disciplina não é um ato de ira, não é um ato de vingança. Quando nós olhamos, por exemplo, para 2 Samuel 12, Natã, ele disciplina Davi de uma forma amorosa, confrontadora sim, mas amorosa. Ele primeiro tenta fazer Davi enxergar o seu pecado, para assim apontar para ele essa verdade. E nós vemos quando Davi escreve o Salmo 51, que de fato ele cai em arrependimento e ele é restaurado pelo Senhor. Boletim. Jesus, ao tratar do pecado de um irmão que está se desviando, oferece um caminho de restauração. Essa passagem é uma demonstração viva de que a comunhão cristã é preciosa demais para ser deixada sem proteção. E o pecado é grave demais para ser ignorado. Não é cancelamento, é amor. A proposta da disciplina bíblica é sempre ganhar o irmão. Não é à toa que essa passagem de Mateus está exatamente após a parábola da ovelha perdida, que é achada, restaurada e trazida de volta pelo Senhor. E antecede o ensino de Jesus sobre quantas vezes devemos perdoar o irmão. Não é à toa que essa passagem está bem aqui, no meio desses dois ensinamentos, sobre a parábola da ovelha perdida e antes do ensino de Jesus, que nós devemos perdoar o irmão quantas vezes for necessário. E quando nós falamos aqui de alguém que está se desviando, nós sabemos que existe até um sotaque evangélico. O irmão perdeu a salvação, o irmão está desviado. Não é isso que nós queremos dizer. Nós estamos falando de alguém que está se afastando do caminho, se dispersando no caminho, mas não é uma pessoa que perdeu a salvação. Se essa pessoa passou por todo o processo disciplinar e se ela se demonstrou não ser uma pessoa de nada, é porque ela nunca nasceu de novo e que ela precisa de salvação. Agora, muitos, nos 2 primeiros passos do processo, são pessoas regeneradas que precisam ser trazidas de volta pelo Senhor, e muitas vezes o Senhor usa o processo de disciplina, e o Senhor nos usa e usa a igreja para isso. Quem produz arrependimento, amados, é o Senhor, não somos nós.
Nós vemos por aí muitas vezes, na aplicação do processo disciplinar, pessoas que querem produzir arrependimento no outro, que quer convencer o outro, não adianta. É o Senhor que traz de volta. Quando nós olhamos para a parábola da ovelha perdida, é Ele que vai atrás, é Ele que restaura, é Ele que traz para o aprisco. A gente pode até, de uma forma forçosa, mudar o comportamento externo de alguém, na força do braço, mas o coração é o Senhor que vai mudar. E o que nós fazemos aqui é obedecer a palavra, a instrução do Senhor. A gente tentar mudar a pessoa na base da força, na base da regra, é legalismo, é humanismo, e é tudo que nós não queremos fazer aqui. Mas isso não nos tira a responsabilidade de corrigir os nossos irmãos que estão em pecado deliberado e sem arrependimento, em amor, em graça e em misericórdia. Nós seguimos os passos do processo e é o Senhor que vai restaurar a pessoa. Vamos ler comigo agora o versículo 15 de Mateus capítulo 18, nosso versículo inicial. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Amados, essa expressão contra ti, ela está entre colchetes aqui, porque muitos manuscritos confiáveis, antigos, não tinham essa expressão aqui contra ti. E alguns manuscritos mais recentes tinham. Então, algumas traduções preferem colocar em colchetes, outros na nota de rodapé. Mas eu creio que isso não muda o sentido do texto. O que acontece é que muitas vezes alguns irmãos, algumas pessoas, usam esse contra ti para poder tirar o pé da situação. Por exemplo, o irmão está em pecado deliberado, mas não é contra mim, então não vou tratar. Mas quando nós olhamos toda a Escritura, e nós olhamos o processo disciplinar em outros textos, nós vemos que quando o irmão está em qualquer pecado deliberado e sem arrependimento, é o momento de nós conversarmos em amor com esse irmão. Tá? Até porque qualquer pecado contra o corpo de Cristo é um pecado contra nós. Qualquer pecado é um pecado contra o corpo de Cristo. Né? Vamos continuar aqui no boletim. Jesus começa com um princípio claro e contracultural. O confronto direto e privado. Em vez de espalhar o pecado do irmão, o nascido de novo é chamado a confrontá-lo amorosamente e a sós. Deixar de corrigir biblicamente o irmão, amados, para não se indispor com ele, é um ato pecaminoso, de amor próprio, e que geralmente, muitas vezes, é acompanhado por maledicência. Porque é muito mais fácil para nós a gente deixar para lá, não se indispor com o irmão, não arrumar problema para a cabeça e fofocar sobre o pecado do irmão. É muito mais fácil do que a gente obedecer a palavra de Deus. Então, geralmente é isso que nós fazemos. Em vez da gente ir lá em amor, a sós com o irmão, amando ele, orando por ele para restaurá-lo, o que a gente faz? A gente não fala com o irmão e o pior, a gente vai fofocar para os outros. Ou você viu o irmão lá, ou não sei o que e tal. Vai fazer o que a palavra manda. Nós precisamos disso. Vai lá confrontar o irmão em amor, em graça e a sós. Olha o primeiro passo da disciplina, a sós. Isso aqui, quando nós agimos assim, né, de maneira equivocada, como eu falei aqui primeiramente, a gente está agindo com um espírito individualista. Não corrige o irmão por amor próprio, porque não quer se indispor, não quer dor de cabeça. A gente sabe que a disciplina não é bem recebida inicialmente e provavelmente o irmão não vai receber bem, então a gente não quer ter problema. Então a gente prefere deixar o irmão afundar no pecado do que fazer o que a palavra de Deus nos ordena. Vamos continuar aqui no boletim. Arguí-lo carrega o sentido de corrigir e trazer à luz. Não em julgamento, mas em busca de arrependimento. Esse é um ato de coragem e de graça. O objetivo não é punir, mas restaurar. Não destruir, mas edificar. Esse passo exige humildade de ambos os lados, de quem corrige e de quem é corrigido. Eu gostaria de fazer um adendo. Quando a palavra fala para corrigir alguém que está em pecado, quando nós olhamos para outros textos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses e algumas outras passagens das Escrituras que falam de disciplina, o princípio da disciplina bíblica é aplicado para irmãos que caíram em pecado e que estão de forma deliberada
visivelmente sem arrependimento. Às vezes aquele irmão não entendeu que ele está em pecado ainda, ele precisa de um confronto. E às vezes esse irmão até entendeu, mas ele está de forma deliberada se afastando do Senhor. Porque muitas vezes a gente pode olhar esse texto e querer, ficou sabendo que o irmão pecou, já vai lá querer confrontar. Às vezes o irmão já foi tratado pelo Senhor. Ele é uma nova criatura, às vezes o Senhor já convenceu ele do pecado dele, ele já se arrependeu, e aí a gente vai lá mexer com coisa que já foi tratada. Agora, o irmão está se mostrando de forma deliberada, sem arrependimento. Isso está claro, é o momento onde nós devemos, com graça e amor e com oração, chegar nesse irmão a sós e conversar com ele. E principalmente os irmãos que são mais próximos, é sempre melhor. E vai conversar sozinho, para não julgar e para não constranger. Não é para você, no primeiro passo, já querer levar todo mundo. O coração é esse, não destruir, mas edificar, assim como nós vemos em 2 Coríntios. É para edificação e não para destruição da pessoa. Boletim. Para que isso aconteça, ambos precisam ter passado pela cruz de Cristo. Somente sendo nascidos do alto e nos considerando mortos para nós mesmos e vivos para Deus em Cristo Jesus, é que somos capacitados pela graça a receber a disciplina com o Espírito ensinado e a exercê-la com o espírito de brandura, amor e misericórdia, visando a restauração do corpo. Amados, assim como não existe santificação sem a cruz, também não existe disciplina sem a cruz. Quando nós olhamos até para textos que nós estimamos muito aqui, por exemplo, Romanos capítulo 6, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha a continuação desse texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para quê? Para que não sirvamos o pecado mais como escravos. Então, assim como não há santificação sem cruz, muitas vezes nós ouvimos por aí pregações humanistas, que pregam uma santificação sem cruz, sem a obra de Jesus, que fala de jejum, que fala de oração, que fala de cortar as coisas que te fazem mal, e tudo isso é bom, mas sem a cruz de Cristo, tudo isso é humanismo, é legalismo, é regra. Então, assim como não há santificação sem a cruz, não há disciplina bíblica sem a cruz. Se você for disciplinar alguém sem olhar para a obra de Cristo e ela de uma forma perfeita, você vai ser legalista, você vai chegar para destruir, não para edificar. E se você for receber uma disciplina sem olhar para a obra perfeita da cruz, que você morreu em Cristo, que você é uma nova criatura, que o seu ego foi desmanchado, você não vai receber disciplina, você vai endurecer e vai dar problema. Então, da mesma forma que não existe santificação sem a cruz, não existe também disciplina sem a cruz, e óbvio que não existe salvação sem a cruz. Então isso é muito importante. Vamos ler aqui Gálatas, do capítulo 6, versículos 1 ao 3, que está no nosso boletim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Guarda-te para que não sejas também tentado. Quando nós vamos corrigir alguém, a maior tentação é a tentação da gente corrigir de uma forma legalista, com amor próprio, querendo ganhar a discussão, apontar dedo para o irmão. E é nesse momento que, se a gente fizer isso, nós estamos caindo num pecado pior do que o pecado que o irmão que nós estamos corrigindo está caindo. Então guarda-te para que não sejas também tentado. Nós somos sempre tentados a corrigir de uma forma hipócrita. E nós só podemos corrigir com espírito de brandura, como o texto diz, pelo trabalhar da cruz de Cristo em nossas vidas, sabendo e considerando que nós morremos naquela cruz e que nós ressuscitamos em novidade de vida. Boletim.
A base é o amor sacrificial, que valoriza a alma do próximo mais do que o conforto de evitar conflito. A omissão é pecado, pois se a transgressão é ignorada, a igreja se torna cúmplice. A disciplina começa no particular, mas não deve terminar na indiferença. Vamos ler comigo esse versículo? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Vamos ler também esse texto de Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes você recebe uma repreensão franca e você acha que isso é ódio, mas a palavra fala que isso é amor. Se ela está sendo feita de forma bíblica, isso é amor. E às vezes você recebe um beijo de alguém, e aí você fala, olha que amor, mas na verdade isso é ódio. Eu imagino o Judas, o traidor. Será que ele corrigia Pedro? O apóstolo Pedro? Ou será que ele beijava o apóstolo Pedro? Agora, quando nós olhamos Jesus, no evangelho de Lucas, falando para Pedro, Pedro, eu vou enviar você e os discípulos para a peneira de Satanás, para que vocês sejam tratados, corrigidos e restaurados. Esse é o amor. Sabe que se aquele irmão continuar naquele caminho, ele vai se afundar. Esse é o amor. Essa é a repreensão franca. Agora, muitas vezes os beijos é um amor encoberto. É os beijos de quem odeia. Então, que a gente fique de fato atento a isso. E Jesus fez isso com Pedro, porque ele amava demais Pedro e os discípulos. Ele amava demais. E ele não podia ser indiferente e passar a mão na cabeça deles, mas tratá-los com eles em amor. Como muito bem disse o pastor Glenn em seus estudos recentes sobre disciplina bíblica, é muito comum nos orgulharmos da tolerância, quando deveríamos nos envergonhar da indiferença. Amados, então, primeiramente, para disciplinar alguém, a gente precisa ter passado pela cruz. Quando nós olhamos de novo o texto que nós lemos de Gálatas 6, o versículo 3, a palavra fala que nós não somos nada. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, se engana. Por que ele coloca essa frase nesse texto? Porque se você se julgar ser alguma coisa quando você vai corrigir alguém, você vai se enganar. Você vai corrigir de uma forma errada. Você tem que entender que você foi crucificado com Cristo, que você não merecia nada, que Cristo pagou todo o preço no seu favor. Se você for achando que você é melhor que o outro, vai dar chabu. Não vai dar certo. Todo mundo vai sair machucado. Todos nós fomos reduzidos à morte. E muitas vezes, mesmo já nascidos de novo, quando nós momentaneamente não temos considerado o evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo, quando nós não temos sabido disso, como o texto diz de Paulo aos Romanos, a gente pode momentaneamente entrar num período de julgamento hipócrita, como nós falamos aqui no último sermão, que foi, na verdade, a primeira parte desse sermão de hoje. A gente pode entrar numa tentação de querer tirar o cisco do olho do irmão, mas com uma trave de sustentação no nosso olho. E Jesus, ele ordena que a gente tire o cisco do olho do irmão, quando nós olhamos para Lucas capítulo 6, no Sermão do Monte. Mas ele fala, primeiro você tira a trave do seu olho, não seja hipócrita. É para tratar o irmão? Isso é um ensino meu. Agora, não seja hipócrita, não seja legalista e não ache que você é superior ao irmão. E alguém que está nessas condições, essa condição de a pessoa acha que é superior espiritualmente falando, soberba espiritual, hipocrisia, alguém que está nessas condições, e nós podemos cair nesse erro, ela tem que ser vedada de exercer qualquer tipo de aconselhamento, de disciplina ou de correção no seio da igreja, porque ela está alucinada, insensível e desvairada em sua arrogância espiritual. Essa pessoa primeiro precisa ser tratada, para depois querer corrigir alguém. E existem algumas pessoas e até irmãos, e nós podemos cair nesse erro, que tem uma fixação doentia e bárbara, e até uma idolatria com a disciplina bíblica. Só que na verdade quando ela exerce, não é a disciplina bíblica. É de uma forma dura, rigorosa, legalista, sem graça, sem amor, sem misericórdia, e sem estar orando pelo irmão.
Sabe, a gente às vezes vê um sangue no olho da pessoa, um prazer em querer disciplinar todo mundo, só que quando fazem de uma forma totalmente errada. E é por isso que todos saem machucados da história. É por isso que não acontece o que a palavra diz no processo disciplinar. Primeiro a pessoa precisa reconhecer o seu pecado, a sua arrogância espiritual, para depois poder aconselhar e corrigir o irmão. Geralmente é alguém que não está disposto a abandonar os seus pecados, mas está muito disposto a apontar o dedo para o pecado dos outros. Eu concordo com o que Martin Lloyd Jones diz. Um dos maiores efeitos do pecado em nossas vidas é quando só conseguimos enxergá-lo na vida dos outros. Então, se algum irmão, ou se você está passando por isso, talvez você se ache melhor do que os outros e quer corrigir sem espírito de brandura. Até falei aqui no último sermão, você incentivar alguém que está passando por isso, que está agindo assim, a corrigir o outro, é você dar uma metralhadora na mão de um chimpanzé. Vai sair tiro para tudo quanto é lado e todo mundo vai sair machucado da história. Porque a pessoa não vai ser disciplinada da forma correta, o outro está com o coração duro, quer só destruir o irmão e vai ficar bravo, e aí vai... E a gente já viu muito isso acontecer no seio da igreja. E muitos levam também esse rigor destrutivo para a família, para os filhos, e não apenas na igreja. Isso é um perigo. Então, se nós não passarmos pela cruz, nós não estamos aptos a disciplinar. Isso diariamente, considerando, sabendo. Agora, se nós não recebermos esse trabalhar da obra de Cristo diariamente, levando o morrer de Jesus, nós também não aceitaremos sermos corrigidos. Não é só a parte da correção, é também de receber a disciplina. Nós não vamos receber, nós vamos arrepiar. Nós vamos endurecer quando alguém nos corrigir, porque nós momentaneamente estamos longe do Evangelho. Então, quando você for corrigido em amor por um irmão que te ama e de forma graciosa, a melhor coisa é não reagir momentaneamente, que o Senhor te leve à reflexão, para que depois você age em mudança de caminho e arrependimento. A reação geralmente vem corrompida com nossa justiça própria, os nossos achismos e o nosso orgulho. E de fato ninguém gosta de ser corrigido. A palavra diz que a disciplina não é bem recebida inicialmente, mas depois ela produz fruto de justiça. Outra observação que eu gostaria de fazer. Quando você for aconselhar ou corrigir algum irmão, alinhe a sua expectativa. Até nós ouvimos isso lá no curso de aconselhamento, achei muito interessante. Porque você pode ter uma expectativa assim, quando o irmão está em pecado, eu conheço ele, eu amo ele, eu estou orando por ele, pode deixar que eu vou lá conversar com ele. Aí você vai sozinho, a sós, igual a palavra diz. Qual que é a sua expectativa? Você dormiu pensando nisso. Eu vou falar com ele, vai ser igual Natan com Davi, ele vai cair em arrependimento, vai chorar, vai falar, eu amo Jesus, vai me abraçar. Mas alinhe sua expectativa, provavelmente o irmão vai endurecer. A disciplina não é bem recebida inicialmente, o texto bíblico diz isso. Então alinhe sua expectativa. A possibilidade da pessoa endurecer e não te ouvir é grande. Aí nós ouvimos 2 exemplos que eu achei interessante. Adão, em estado lá de perfeição no Éden, ele não ouviu Deus, e o jovem rico recusou a demonstração de Jesus. E nós ficamos chateados quando alguém não ouve o nosso conselho ou a nossa correção, né? Então quem somos nós? Vamos continuar nosso boletim? E por mais que a disciplina não seja bem recebida inicialmente, a palavra nos promete que, se praticada conforme Jesus nos ensinou, produz fruto de justiça. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nós cremos que a disciplina produz fruto de justiça? Muitas vezes eu não creio. Mas eu clamo ao Senhor, eu clamo ao Espírito. Coloque isso no meu coração. A disciplina bíblica, amorosa e feita conforme a palavra
nos ensina, produz fruto de justiça. Olha que maravilha, amados. O Senhor usa a tua igreja. Então, se nós não entendermos que o nosso ego foi desmanchado naquela cruz, nós não teremos um espírito ensinável para sermos tratados pelo Senhor, pois estaremos preocupados com a nossa reputação, com a nossa carne, com o nosso orgulho, com a nossa razão, e nós sempre usaremos de desculpas esfarrapadas em relação aos nossos pecados. Sempre que é os nossos pecados, a gente relativiza, não é verdade? Às vezes o irmão está com o mesmo pecado que o nosso. O irmão tem pecado. Agora, quando a gente está com o mesmo pecado do irmão, não, mas é porque estou muito cansado, mas é porque isso, porque aquilo. A gente sempre tem uma desculpa. Eu lembro de uma história de um menino que ele roubava os pregos de cobre do patrão dele, porque o menino queria fazer um barco e precisava usar os pregos de cobre, para não oxidar com a água do mar lá. E aí ele sempre roubava os pregos do patrão. E qual que era a desculpa dele na cabeça dele? Então a consciência dele ia falando assim com ele: eu não recebo um salário justo, ele é milionário, ele tem muitos pregos assim, ele não vai nem sentir falta. Amado, isso é desculpa esfarrapada. Pecado é pecado, roubo é roubo. E quando é conosco, nós relativizamos. Então que o Senhor trate conosco também. Agora, quando nós voltamos aqui para os passos do processo disciplinar, a parte B ali de Mateus capítulo 18, versículo 15. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Vamos voltar aqui para o boletim. Este é o primeiro passo da disciplina cristã. Um diálogo privado, motivado pelo amor e pelo desejo de restauração. Se o irmão ouve e se arrepende, o assunto está encerrado e resolvido. Nada de fofocas, julgamentos ou exposição pública. A graça venceu, a reconciliação foi alcançada. Aconteceu o primeiro passo, o irmão te ouviu, se arrependeu, assunto encerrado e resolvido. Não me venha com, eu não sei não esse arrependimento dele, hein? Não sei não, hein? Não me venha com isso. Se a gente vier com esse tipo de papo, quem está pecando somos nós. Esse julgamento não nos cabe. Esse julgamento de coração é do Senhor. Se o irmão se demonstrou arrependido, você vai perdoar, assim como nós vemos o ensino de Jesus, bem depois desse texto, de quantas vezes devemos perdoar o irmão. Assunto encerrado. Não mexe mais nisso. Não mexe mais nisso. O que vai demonstrar o arrependimento genuíno do irmão é o tempo. O tempo vai mostrar, não precisa se preocupar com isso. Agora, se você deu um tempo orando por esse assunto, você deu um tempo para o irmão refletir, passaram dias, passaram meses, e aquele irmão não aceitou a correção, continuou vivendo do jeito que quer, em pecado deliberado, sem arrependimento, longe do Senhor, aí você vai continuar o amando no processo disciplinar. Vamos ali continuar no boletim. Mas se ele não ouvir, insistindo no erro com obstinação endurecida, aí sim vem o segundo passo, descrito no versículo seguinte: levar uma ou duas testemunhas, pessoas envolvidas e também afetadas pela situação, e de preferência maduras e experimentadas no Senhor, sempre com o mesmo espírito de amor e brandura, visando ganhar o irmão. Vamos ler o versículo 16 de Mateus capítulo 18. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se o pecador resiste ao confronto privado, o segundo passo é envolver testemunhas. Isso não é para formar um tribunal de acusação, mas para garantir a verdade dos fatos e intensificar o apelo ao arrependimento. Amados, quando você precisa ir para o segundo passo, o irmão não quer te ouvir, ore para o Senhor, para que Ele levante pessoas experimentadas, que conheçam da disciplina bíblica, da graça de Deus em amor, que conheçam esse irmão também, que também estão afetadas pela situação. Porque se você for levar um neófito com você, uma pessoa que às vezes não tem essa maturidade, pode dar problema. A pessoa pode chegar com um ímpeto, de uma forma errada. Então, quando nós vemos aqui sobre as testemunhas, vamos continuar aqui no boletim. Jesus aqui cita Deuteronômio,
aplicando um princípio do Antigo Testamento à vida da igreja, aqui falando sobre as testemunhas. Por que essas duas testemunhas, né? Uma ou duas testemunhas. Aí eu vou ler aqui com os irmãos, Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Esse é um princípio que nós vemos em toda a Escritura, em casos assim. As testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Quando, por exemplo, nós olhamos para o processo disciplinar contra presbíteros, isso está lá em 1 Timóteo capítulo 5, eu vou só citar, porque o processo disciplinar contra presbíteros, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque o presbítero ele é muito mais suscetível a falsas acusações, pela posição dele. Então, o processo disciplinar com o presbítero, ele já começa com as testemunhas. Quando nós vemos lá, por exemplo, 1 Timóteo 5, né? Não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, o presbítero já começa no segundo passo, porque ele é muito mais suscetível à acusação. Então, o tratamento é um pouco diferente nesse sentido. Mas quando nós olhamos para a disciplina de forma geral, qual que é a função dessas testemunhas? Uma vez o Bruno me deu um exemplo que eu achei muito interessante. Se uma pessoa chega e te chama de cavalo, você dá risada. O cara me chamou de cavalo, engraçado. Daqui a pouco vem outra pessoa, te chama de cavalo. Aí você começa a pensar. Aí chega mais umas 3 pessoas, te chamam de cavalo, aí você compra uma cela. Tem alguma coisa errada. Então a função das testemunhas é para que aquele irmão que está impenitente no seu pecado possa enxergar, falar, meu Deus, não é só a opinião daquele irmão. Os irmãos estão percebendo e querem me ajudar. Isso é uma opinião geral, isso é uma observação geral. Uma coisa importante aqui é para você levar mais 1 ou 2 pessoas. O 3 aqui é contando com você. Não é você e mais 3. Não adianta você querer ir no segundo passo do processo e você querer levar a torcida do Corinthians com você. Não adianta. Você vai constranger o irmão. Vai você mais 1 ou 2 pessoas experimentadas para conversar em amor com esse irmão. Vamos continuar aqui no boletim. As testemunhas ajudam a discernir o que de fato ocorreu e impedem que o processo se torne injusto. A função dos 2 ou 3 é pastoral, não judicial. Eles representam a comunhão da igreja, buscando o resgate de um membro, e não o seu afastamento. Esse passo demonstra a justiça e a paciência de Deus. A disciplina não é imediata nem arbitrária. Ela é gradual, com espaço para muita oração, reflexão, arrependimento e restauração. Uma coisa muito importante que eu vou repetir aqui. Quando nós olhamos os 3 passos do processo de disciplina bíblica, às vezes a pessoa acha que é assim, ó, eu fui lá e chamei o irmão para se arrepender. Ele não se arrependeu? No outro dia já vou com as 2 testemunhas. No outro dia já leva para a igreja, já leva para a liderança. Amados, não é assim. Quando nós olhamos, por exemplo, o processo disciplinar na primeira e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, houve um tempo. Quando nós olhamos para a palavra, a gente entende que isso daqui precisa de uma meditação, de uma reflexão do irmão. Você alertou o irmão, você tem que esperar no Senhor. Espera a reflexão do irmão, ora por isso, um tempo de oração. Passou alguns dias, aí o Senhor vai dar o discernimento espiritual. Cada caso é um caso, passou dias, passou meses, você olha, ainda não se arrependeu, vamos chamar outro irmão. Não, os passos não são assim. Se a gente fizer isso aqui, nós vamos cair num legalismo. O irmão nem refletiu ainda, você já quer expulsar o irmão da igreja. Então que o Senhor nos dê misericórdia e graça nesse assunto. Boletim. Nessa segunda etapa, é importante que os irmãos, é importante que o irmão, né, que está sendo corrigido, saiba que os demais não estão sendo coniventes com as suas atitudes. Pelo contrário, ele deve entender que está sendo exortado em amor e que agora está sendo chamado a refletir seriamente diante do Senhor. Olha o que a palavra diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 14 e 15.
Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Ainda nesse estágio, ele deve ser advertido como um irmão, amado por todos e não como um ímpio. Também não deve ser tratado como um inimigo, como infelizmente vemos em muitos ambientes religiosos e legalistas. A disciplina é um ato de graça e de cuidado, e o objetivo continua sendo a restauração e não a condenação. Quando nós olhamos para esse texto de Tessalonicenses, nesse segundo passo, dependendo da situação, é para você deixar o irmão envergonhado, para ele sentir vergonha do que ele está fazendo. Já foi alertado primeira vez, segunda vez, agora não é para tratar ele como um ímpio ainda, é para tratar ele como um irmão amado. Nós vamos ver casos, até no final do processo disciplinar, nós vamos ver casos de pessoas que vão ser tratadas assim como inimigas. Pessoas que trazem falsos ensinos dentro da igreja, aquelas pessoas facciosas, que a palavra diz, o faccioso, evita-o. Essas pessoas, depois de todo um processo de disciplina, as pessoas precisam ser sim evitadas. A palavra fala que nós não devemos sentar para comer com essas pessoas e não recebê-las em casa. Pessoas que causam distorção no ensino aqui dentro, que causam falsos ensinos, heresias e são inimigos da cruz de Cristo. Essas são exceções. Agora, um irmão, até no final do processo, nós temos que entender que cada caso é um caso. O irmão ele vai ser entendido pela igreja como uma pessoa que não nasceu de novo ainda, no terceiro passo, que nós vamos chegar lá ainda. Mas não como um inimigo. Uma pessoa que nós devemos pregar o evangelho e que, pela graça de Deus, precisa nascer de novo. Aleluia. Agora, você está no segundo passo do processo. O irmão continua com as mesmas práticas. Já passou um tempo, você já orou. Você e os irmãos têm orado sobre isso. Passou um tempo de reflexão, um tempo considerável. Você já advertiu como irmão de novo. Agora, esse irmão não ouviu, a gente vai para o terceiro passo. Mas antes eu gostaria de contar uma história aqui que eu ouvi recentemente. Até para a gente se alertar em relação a esse cuidado do legalismo, que é a gente advertir a pessoa, mas não como um irmão, apontar o dedo para a pessoa e sabe, é uma coisa terrível. Eu ouvi recentemente de uma pessoa que eu conheço, que ela estava sendo espancada pelo marido, o marido batia nas filhas também. Isso é um caso de polícia. Esse criminoso tem que estar preso. E ela, de forma correta, queria abandonar esse cara que espancava ela. Queria abandonar esse casamento. De forma bíblica e correta, o Senhor permite nesses casos. Uma pessoa que já abandonou. E nós temos que entender também o espírito da lei. Quando nós olhamos o Senhor não permite divórcio. Nós temos que olhar para o espírito da lei. Para que serve o casamento? Não é para a pessoa ser espancada, abandonada e os filhos espancados. E essa pessoa de forma correta queria separar dessa pessoa que estava quase a matando. E sabe o que a igreja que ela congregava fez com ela? Botou ela no banco de disciplina bíblica porque ela estava querendo se separar do marido, que espancava ela, que deixava ela com marcas no corpo. E o pior, a igreja chamava a turma lá da membresia da igreja para expulsar o demônio dela, porque falava que ela estava endemoniada por querer separar do marido. Então, é esse que é o problema quando as pessoas distorcem a disciplina bíblica e agem sem graça, sem misericórdia, sem o espírito da lei e sem o conforto e o consolo que a palavra nos traz. Muitas vezes porque essas igrejas não passaram pela experiência da cruz de Cristo. Não tiveram seus egos, os seus orgulhos desmanchados naquela cruz, juntamente com Cristo. E nós também temos que, uma outra aplicação, a gente tem que também tomar cuidado no processo disciplinar, de não cair em arbitrariedade, fazendo acepção de pessoas com 2 pesos e 2 medidas. Com um irmãozinho a gente é muito rigoroso. Agora, às vezes, com outro irmão que é mais influente na igreja, a gente não trata da mesma forma. A gente tem que tomar cuidado com isso. Todos são irmãos que nós consideramos regenerados, amados e que fazem parte do corpo de Cristo.
Agora olhando ali de novo o processo disciplinar. Cedeu de novo um tempo de caminhada, de oração, de reflexão. O irmão está impenitente. Ele já virou as costas, já se endureceu para o evangelho. Uma coisa muito triste. Já se afastou do Senhor. E aí nós seguimos no terceiro passo do processo. E é aqui que o bicho pega para nós, irmãos. É aqui que muitas vezes nós não queremos seguir o que a palavra ordena. Vamos continuar aqui no boletim. Vamos ler primeiro o versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui a comunhão cristã assume responsabilidade espiritual. Essa etapa exige maturidade da igreja. Uma igreja fraca espiritualmente transforma a disciplina em fofoca ou tribunal. Mas uma igreja saudável busca a restauração com lágrimas e oração. Muitas vezes omitimos esse passo por medo da reação. Mas a obediência a Cristo requer coragem. Somos servos do Senhor, devemos aplicar sua palavra. E quando a disciplina desaparece, a igreja se torna irreconhecível. O que significa aqui dizer-o à igreja? Existem irmãos que entendem que é a igreja. Então são duas interpretações, que é a igreja como a congregação inteira, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a formação da igreja, eram pequenas igrejas, reuniões pequenas, e todos se conheciam. Não é como nós aqui que temos muitos membros, e às vezes nem todos se conhecem. E outros irmãos entendem também que hoje, com igrejas muito grandes, o correto e o dizer à igreja é você levar a disciplina, esse processo disciplinar aos líderes espirituais, aos pastores, aos presbíteros, ao conselho da igreja, que vão representar a autoridade espiritual da igreja, nesse caso, em relação a toda a congregação, né? Então tem essas duas posições, mas particularmente, eu creio, amados, que é o primeiro caso. Por mais difícil que seja a gente cumprir esse passo, eu entendo que é toda a congregação mesmo. Tá? Em casos extremos de pessoas que foram advertidas uma vez, teve um tempo de reflexão, advertidas a segunda vez por 2 ou 3 testemunhas, deu mais um tempo, o irmão não quer mais saber do Senhor, já praticamente se diz abandonado da fé. Eu acho que em casos extremos assim, é um caso que tem que ser tratado por toda a congregação. Assim como o texto bíblico diz, independente do tamanho da igreja. Eu fico com o que eu entendo que é o que a palavra diz. Eu respeito a posição de outros irmãos, mas eu entendo que é toda a congregação. Então, irmãos que não querem se arrepender, não querem voltar para o Senhor, já passaram por todos esses passos com paciência, com calma, com reflexão, e eles continuam envergonhando o Evangelho e o nome de Jesus Cristo. Não envergonhando o nome da primeira igreja batista de Londrina, não. Pessoas que estão envergonhando o nome de Jesus. Pois muitas vezes se dizem cristãs, mas querem continuar afundadas em seus pecados. Para casos extremos assim, isso deve ser levado para a congregação de forma pública e clara. Para que todos em conjunto chamem a pessoa ao arrependimento. Para que todos juntos orem por essa pessoa em lágrimas e amando esse irmão. Que ainda nesse caso, nós tratamos como irmão. Mesmo após os 2 primeiros passos, para que o Senhor a convença e que ele chegue ao arrependimento pela graça de Deus. E eu creio assim, amados, porque quando nós olhamos, por exemplo, a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, a palavra diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Vamos continuar o nosso boletim aqui. O propósito continua sendo a restauração e o objetivo permanece o mesmo: reconduzir o irmão ao caminho do Senhor. A exposição do caso à igreja, seja a congregação ou a liderança, não visa a humilhação pública ou a exclusão arbitrária, mas sim dar ao irmão mais uma oportunidade de ouvir o chamado coletivo ao arrependimento. Caso ele persista na recusa, Jesus orienta que seja considerado como um gentil e publicano, ou seja, como alguém fora da comunhão cristã, não como um inimigo, exceto naqueles casos que nós já falamos aqui, mas como alguém que precisa ser evangelizado novamente. Isso aponta para uma separação espiritual, momentânea ou não, que protege a pureza da igreja, mas com esperança de restauração futura. Então, o que é você tratar essa pessoa como um gentil publicano? Você tratar ela como um ímpio.
E como que nós cristãos tratamos os ímpios? Batendo nos ímpios? Xingando os ímpios? Não, pregando o evangelho para eles. O evangelho aqui, ele atua de uma forma mais clara. Porque agora nós tratamos essa pessoa entendendo que provavelmente ela não é regenerada ainda. E que nós devemos pregar com mais clareza a mensagem da cruz, a palavra da cruz, a obra perfeita de Jesus Cristo. É assim que nós tratamos essas pessoas, com amor, com graça, e pregando o evangelho para elas, entendendo que elas precisam, assim como nós, do novo nascimento. Isso não significa, tirando aqueles casos excepcionais de falsos profetas, que a pessoa é uma inimiga. A gente viu Jesus no seu ministério, sentando com publicanos, com gentios. Para quê? Para pregar o evangelho para eles. A disciplina final abre espaço para que o evangelho opere com mais clareza. Nós precisamos pregar o evangelho do novo nascimento para essas pessoas. Essas pessoas precisam nascer de novo. Talvez elas estavam abraçadas com uma religião, com uma denominação, com um sistema religioso, mas não, com a cruz de Cristo e com a ressurreição que nós temos no nosso Salvador. Quando nós olhamos, por exemplo, Provérbios capítulo 9, dos versículos 7 ao 9, eu acredito que esse texto não está no boletim, a palavra diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Adianta a gente repreender, corrigir o escarnecedor? Não adianta. Você vai se aborrecer. Você precisa pregar o evangelho para essa pessoa. Eu lembro de uma história de uma cidade que estava assim afundada na corrupção, uma cidade de 10 mil habitantes. E aí chegaram no pastor daquela cidade, né, que só tinha uma igreja lá. Falaram: é seu dever ir lá na prefeitura e meter o dedo na cara de todo mundo e falar assim: eu, como líder espiritual, eu exijo que vocês saiam dessa corrupção. Aí ele falou: eu vou lá. Aí ele marcou uma reunião com o prefeito, foi lá no gabinete. Em vez de ele chegar metendo o dedo na cara do prefeito, porque ele sabia que o prefeito era um ímpio, e não adianta você querer corrigir o escarnecedor, ele foi lá e ele pregou o evangelho da cruz. Ele falou: prefeito, parabéns pela sua posição, pelos votos que você conseguiu, pela sua posição de prefeito. Fiquei muito alegre com isso, mas há uma honra muito maior do que ser prefeito dessa pequena cidade. É ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele prefeito considerou aquele irmão. Depois de uma semana sentou com aquele pastor. Ouviu, chamou o chefe dos bombeiros, chamou o chefe do gabinete, chamou o chefe da Câmara dos Vereadores. Todos ouviram o evangelho. A cidade foi limpa, mas não da nossa maneira, da maneira de Deus. Então é esse que é o tratamento que nós fazemos com os corruptos, com os escarnecedores, com aqueles que se mostraram ímpios. É pregando o evangelho. Não adianta você chegar querendo corrigir alguém que só pode ser corrigido pela cruz inicialmente. Não é um processo disciplinar com alguém que está na caminhada, mas alguém que precisa entrar na caminhada e precisa nascer de novo de fato. E nós já ouvimos muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que foram consideradas gentis ou publicanas. A igreja passou a considerar essa pessoa uma ímpia, né? Ela foi colocada momentaneamente ou não, como eu coloquei ali, fora da família. Mas que depois essa pessoa foi alcançada porque ela entendeu o evangelho nesse processo. Após o terceiro passo, os irmãos pregaram o evangelho para ela, ela voltou. E ela de fato ali nasceu de novo, coisa que ela não tinha acontecido ainda. E ela de fato foi recebida como uma pessoa nascida de novo na igreja. Ela foi recebida na igreja como uma pessoa regenerada. Nós já ouvimos muitos testemunhos em relação a isso. Esse ato não é vingança, mas zelo. É como um médico que amputa para salvar. A igreja corta a comunhão externa, mas continua amando, orando, pregando e esperando no Senhor. Vamos aqui para o final do boletim? A disciplina bíblica, longe de ser um fardo, é um dom de Deus à igreja. Ela protege, corrige, purifica e restaura. É o exercício do amor que não se conforma com o pecado deliberado, pois esse leveda toda a massa, mas luta pela santidade do corpo de Cristo. Negligenciar esse ensino é trair a palavra.
Aplicá-lo com legalismo, sem amor, é distorcer seu propósito. Mas praticá-lo com graça, verdade e humildade é experimentar o poder restaurador da cruz de Cristo e sua obra perfeita. Quando nós olhamos a continuação desse texto de Mateus capítulo 18, a palavra diz ali: tudo que fores ligados na terra, será ligado no céu. Qualquer coisa que pedirem, concordarem, será concedido pelo Pai. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que quer dizer essas palavras? Então isso, se o Senhor permitir, no próximo encontro, nós trataremos a continuação desse versículo. Será que tem relação com o processo disciplinar? Será que não tem? Será que nós podemos usar isso de forma geral? Então gostaria de pregar isso, se o Senhor permitir, a próxima vez. Mas antes da gente orar, para finalizar, eu gostaria de ler um texto que eu acredito que está no final do boletim. 2 Timóteo 2, dos versículos 24 ao 26. Eu peço para que os irmãos prestem atenção na palavra de Deus antes de nós orarmos. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Pai amado, essa é a tua santa palavra, e esse ensino é o ensino do teu Filho amado Jesus. Que o teu Espírito Santo nos convença dessa verdade, e que no processo disciplinar a gente receba a disciplina com amor, com graça e com o trabalhar da obra perfeita de Jesus Cristo. E quando a gente for exercer a disciplina com os nossos irmãos, que seja também com amor, com graça, com misericórdia, olhando para a cruz de Cristo, onde lá nós somos incluídos e ressuscitados com o nosso Salvador. Nós colocamos essa semana, esse domingo, em tuas mãos, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.